Boa noite, Brasil. Olha a alegria. Lu, mostra pra câmera aqui ou ali, Lu? Vamos lá. É pra cá. É com você que eu vou falar. Boa noite, gente. Que saudade que eu estava de vocês. Já 2 programas sem vir aqui, right? Mas vamos lá. Gente, eu estou aqui novamente. Trouxe pra vocês pra celebrar o nosso Outubro Rosa, pra gente poder aprender um pouquinho mais sobre a saúde da mulher. Trouxe novamente aqui essa coisa linda, amiga maravilhosa, a doutora Monique, que vem explicar um pouquinho pra gente a diferença entre o prevenir e o detectar. Exato. E o cuidar, né, Sim. doutora Monique, sobre a saúde da mulher. E por ser o Outubro Rosa, o que significa, o porquê usar o rosa e o que vem por trás disso tudo? Qual que é a diferença em conhecer um pouquinho sobre o câncer de mama? Quem está passando por essa fase, o que você tem que saber, ela vai estar aqui falando. Então você aproveita, chama aí sua mãe, amiga, tia, avó, todas as mulheres da sua vida, inclusive você, papai, homem, esposo, marido, tio, amigo, importantíssimo. O que a gente tem hoje aqui não é só para as mulheres, é para quem está em volta delas, é para aprender o cuidado com elas, como, o que falar, o que fazer, como ser realmente útil na vida dessas mulheres. E apresentando então novamente, doutora Monique, seja muito bem-vinda ao meu programa. Eu que agradeço. Aqui do Mães e Filhos. É uma alegria poder ter você novamente aqui, uma honra também poder compartilhar com o Brasil um pouquinho, né, desse seu conhecimento. A doutora Monique, ela é formada em PhD, fisioterapeuta e também tem mestrado na área então de saúde da mulher. Então fica aí para ouvir um pouquinho sobre ela. Fica à vontade para se apresentar, doutora Monique. Sim, obrigada, Jerusa. Primeiro eu queria agradecer, né? É um prazer para mim estar mais uma vez aqui. Já estou me sentindo em casa. Com certeza. Agradecer muito seu convite, agradecer todos da equipe aqui da rádio. Por essa oportunidade. E quando a gente fala de Outubro Rosa, eu acho muito importante essa visão da gente trazer, né, mais informação para as mulheres que precisam e devem fazer os seus exames de rotina e para a família delas também, né? Então, como você falou até sobre o tema, né, que falando do tema, né? Da prevenção versus detectar. Quando a gente foi escrever, né, e a Jerusa me mandou a mensagem e a gente ouve falar muito sobre prevenção, né? Prevenção do câncer de mama, é isso que é o Outubro Rosa. E quando a gente vai escolher uma terminologia melhor, né, quando a gente fala detecção precoce, é isso que é uma das bandeiras, né, do Outubro Rosa, porque a prevenção é tudo que a gente sabe que deve prevenir, né, todas as outras doenças ou disfunções. Então, por exemplo, ter uma vida mais saudável, ter uma alimentação mais saudável, ter hábitos de atividade física. Então, tudo isso a gente sabe que previne várias doenças. Só que quando a gente fala de Outubro Rosa e a gente quer falar sobre até o acolhimento dessas mulheres que já tiveram diagnóstico, se a gente só fala de prevenção, várias palestras ou várias chamadas, essa mulher que já teve o diagnóstico quer dizer que ela não preveniu? Então gera uma culpa, assim, se é o melhor sentimento ou emoção, né, pra gente falar. E na verdade não, a gente sabe que para ter o diagnóstico de câncer de mama existem vários fatores, mas entre eles a predisposição da pessoa, né? A predisposição, o ambiente que ela tá. Então, por exemplo, o que a nossa geração tem de muito diferente da geração das nossas mães e avós, por exemplo, a gente tem muito mais... a gente está muito mais exposto a radiações que a gente não está nem vendo, né? Então, isso é um fator também. Então, tem como, né, uma pessoa talvez que trabalha em um ambiente de radiação e nem tá sabendo. Então, essa que é a diferença. Quando a gente fala de prevenção, então a gente vai falar tudo que previne alguma doença, que são esses hábitos. Mas uma das coisas que a gente precisa levantar a bandeira no Outubro Rosa também é a detecção precoce. E isso que as mulheres precisam saber mais, que o importante
É quando detectar, O que fazer, né? e detectar precocemente. Como que a gente vai conseguir detectar precocemente? Ou seja, o mais cedo possível. Mantendo os exames Em dia. em dia. Então, Certo. assim, dependendo da idade, né? Já fazer os exames anuais. Isso que é importante. E um fator, né, Jerusa, que a gente até estava conversando sobre isso, é que às vezes as campanhas falam muito sobre o autoexame. E Do toque, né? Daquela coisa, vamos entrar se no toca. banho, vai lá e pega e vê se você encontra. E eu achei muito interessante o que você falou, né? Para aqueles que acompanham a gente também no nosso Instagram do The Cybermom, pela rádio aqui da RC Brasil também, que tem lá também, eles também acompanharam a nossa live. Foi bem isso que você falou. Muitas vezes, quando você já sente ali o caroço, ou você sente alguma coisa, já é um pouco adiantado, né? Avançado, talvez, né? Então, a importância, mais uma vez, dessa palavra do detectar, como detectar de uma forma que você pegue bem o comecinho, né? Que ele não está palpável. E assim, a gente não está tirando a importância do autoexame. De forma todos, alguma. Né? Possíveis, todos então, possíveis. Então, assim, são dados, assim, né, na rua e tudo mais. Vários panfletos, são entregues vários panfletos com como fazer o autoexame e tudo mais. E isso é importante. Mas o que a gente está falando aqui é que isso não vai anular os seus exames em dia, né? De rotina. Então, precisa estar junto. Então, tanto os exames de rotina quanto o autoexame. Isso é muito importante. Precisam caminhar junto, né? Então é isso, pessoal, que a doutora está tentando explicar pra gente o porquê do detectar. E é muito interessante porque eu tinha colocado prevenir e cuidar. E aí ela levantou, né, na nossa live, inclusive, esse assunto, e eu falei, nossa, que importante isso. Eu não tinha parado pra pensar, porque é tão automático a gente escutar do prevenir. E é como você falou, tirando aí das mamães esse sentimento de, nossa, será que eu não preveni? Será que eu falei não? Muitas vezes tem tantos outros fatores, né? Que não, mesmo você prevenindo, poderia acontecer, vamos dizer assim, né? Porque é outros fatores que fizeram com que isso acontecesse. Porém, o importante é como detectar de forma correta, ou seja, através dos exames de rotina, estar sempre fazendo toque também, ou seja, tudo junto no pacote ali, você tem a chance de precocemente conseguir aí um bom resultado, né, no tratamento, devido à rapidez e isso é muito importante da gente. Eu até contei um pouco da minha história, né? Eu me formei em fisioterapia na Federal de Alfenas. E desde o início ali, dos primeiros semestres da faculdade, eu já comecei a fazer pesquisa nessa área de reabilitação de mastectomizadas. E eu realmente fui percebendo que a maioria dos eventos de Outubro Rosa, várias pessoas participavam. Todo mundo coloca uma blusinha rosa em outubro. Só que dois fatores. Essas mulheres que às vezes estão nesses eventos, ou estão tirando a foto, ou tem várias coisas. A gente não sabe se todas elas fizeram os exames de rotina do último ano. E uma outra coisa é que a maioria dos eventos de Outubro Rosa estão mulheres participando. E é muito óbvio. Mas, quando o diagnóstico acontece em uma casa, toda essa família é afetada. E se essa família não ouviu nada sobre o câncer de mama, fica ainda mais difícil. Porque se esse marido nunca foi numa palestra, se esse filho ou essa filha, ou a mãe, né, enfim, nunca foi numa palestra que fale sobre o que é o diagnóstico, o que é o tratamento e o que é o pós-tratamento. Porque como eu fui inserida muito cedo ali na minha faculdade, eu acho que já me abriu os olhos para um tabu. Eu tinha 17 anos na época, eu acho que tudo que eu tinha visto de câncer de mama era realmente um pouco camuflado, não era muito falado. E eu cheguei num projeto lá da Federal que tinham, assim, 30 mulheres que participavam semanalmente e mulheres que tinham tido diagnóstico há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. E eu mudei totalmente minha perspectiva de, falei, nossa,
tem muita vida após o diagnóstico. Exato. Tem uma vida, obviamente, diferente, né? Então, até quem me acompanha no Instagram sabe que eu trabalho com gestante também, porque aí eu me especializei no mestrado e no doutorado, tanto na área pélvica quanto na área mamária, né? Uhum. E aí teve muita gente que falava assim, nossa, mas eu te vi trabalhando tanto com mastectomizadas. Nossa, você saiu de um lugar que falava tanto de morbidades, né? Ou mortalidade. Você foi para uma área de vida. E eu sempre, da gestante, do início da vida. E eu falei, eu não vejo dessa forma. Uhum. Eu vejo como duas fases transformadoras. Mas não quer dizer que uma é vida, a outra tá acabando a vida. Porque assim, aquela mulher que se tornou gestante, ela nunca mais vai ser a mesma. É verdade. E a mulher que recebeu o diagnóstico de câncer de mama, ela também não vai. A vida dela vai transformar. Mas nenhuma das duas tá querendo dizer que tá começando, ou que tá acabando, ou que tá. Muito pelo contrário, é uma fase nova, onde aí entra toda a adaptação da família, das pessoas mais próximas e dela mesmo, né? Exato. De autoaceitação desse novo eu, desse novo. E ao se olhar com amor, né, doutora? Eu penso muito assim na importância de se olhar com amor, porque muitas vezes ela fica com aquele medo, né, do feminino machucado, porque Sim. ali entra, né, no caso, o câncer de mama, a mama, onde é uma coisa tão feminina, de repente ali afetada, ela pode se sentir tão inferiorizada. Não deixa deixa de ser, né? E talvez isso que tem aquela visão, de repente, das pessoas pensarem, nossa, foi diagnosticada, agora então, né, só tristeza. Não, tem que, vamos abrir o leque para isso, para entender o processo. Como fazer para que esse processo seja mais tranquilo para essa mãe, para as famílias que estejam em volta, como vocês têm que lidar com o emocional delas e de vocês, porque muitas vezes a pessoa que está do lado, né, eu já ouvi histórias assim do marido deixar a esposa, olha que coisa triste, porque ele não soube lidar com aquilo emocionalmente. Então nós precisamos amadurecer maridos, precisamos amadurecer mulheres para entender, porque uma vez que a gente aprende, a gente consegue achar solução, né? É mais fácil a gente entender e aprender, estarmos juntos nessa, né, e até batalha. abrindo um parênteses, né, com relação à prevenção. Então, quando a gente fala da prevenção, então a gente falou de várias coisas físicas, né? De alimentação, de atividade física, de hábitos. Só que uma das coisas também que tem vários estudos com relação a isso, é a prevenção na questão emocional. Então, a gente sabe que a gente pode até ter uma predisposição a uma doença, mas aí o nosso emocional é abalado e essa doença aí aparece. Alguma coisa acontece. E eu lembro muito porque aí durante o mestrado e o doutorado eu estava lá na USP e lá um grande fluxo de pacientes diários. Então, eu participava muito da avaliação sempre que estava chegando o paciente. E a gente era uma equipe multidisciplinar, então era fisioterapia, nutrição, a psicologia e a enfermagem. Tudo junto ali, Tudo um junto. Então, na avaliação, tinha pergunta das 4 áreas. E uma das perguntas, tanto, né, pertence à enfermagem, mas à psicologia também, era: quando você recebeu o diagnóstico, você estava passando por algum abalo emocional? A maioria, eu não vou falar porcentagens aqui, né, mas não vou generalizar também. Mas a maioria, elas sempre respondiam e começavam a chorar nesse momento. Tipo, meu marido me deixou. Ou, meu filho estava com problema, meu filho foi preso. Ou eu perdi alguém. Então, assim, se a gente pode falar de prevenção nesse sentido, porque, por exemplo, um casamento onde o marido não soube lidar e após o diagnóstico ele saiu de casa, esse casamento antes do diagnóstico ele já não estava bom. Tipo, provavelmente. Já tinha algumas coisas fora, né? Então, como é importante a gente falar para as famílias aqui, né? De fiquem atentas. Fiquem atentos, sabe? Invistam na manutenção dos relacionamentos, né? Pura verdade. Na resolução, no perdão, conexão, no ou apoio, no se sentir... Né? No amor com o ato, né? De amar, não do sentir apenas, né? E não só vivendo. Vai vivendo e aí vai vivendo amargurado, vai guardando coisas, não vai resolvendo. E aquilo lá acumula em algum lugar, né? Eu falo assim... nós somos cristãs, a gente não tem nada de místico aqui, só que a gente sabe que o nosso Deus nos criou com
íons e prótons e várias coisas, né? Então a gente carrega, nós somos enérgicos, né? A gente dá choque um no outro. Então, assim, e as emoções fazem isso. Então, assim, o acúmulo, né, de muita coisa, de muita carga, literalmente a carga positiva e negativa da célula mesmo, não é de good vibes, não. Mas isso é algo, então, se for pra gente olhar, além de se alimentar bem, além de fazer exercício físico, eu acho muito importante essa questão de o aspecto emocional. É muito também, importante. Doutora. Porque e até por isso que quando eu fazia até as palestras nas igrejas, ou mesmo no postinho e tudo mais. E quando eu dava aula, eu tinha uma sala de fisioterapia, são 40, então, assim, em 40 tem 30 mulheres, tem 10 homens. E quando eu perguntava para os meus alunos homens, e falava assim, vocês sabem a última mamografia da mãe de vocês? Se ela fez, se ela não fez? Aí essa era a minha primeira pergunta da aula, e depois da aula eles iam. E interessante também, doutora, eu vou abrir uma parte que eu acho muito importante também para vocês, mães, mulheres, abrir um pouco mais o leque para a família. Porque muitas vezes eles não sabem, não é nem por falta de interesse, é porque a mãe acha que não vou comentar, isso eu não devo falar, isso é um assunto particular. Fazer parte da rotina da família, né? De fazer parte de, assim, todo mundo, um cuidando do outro. A mãe não cuida do filho, não tem nada demais o filho cuidar da mãe. É importante o marido cuidar da esposa, a esposa cuidar do marido, por isso nós somos o nome família, né? Um para estar com o outro ali. E é importante, assim, claro que a gente vai dizer, mas essa é a minha privacidade. Tudo bem, como você se sentir, mas que não passe isso sozinho. Porque aí fica difícil não só para você, mas para o seu emocional de lidar com um problema grande desse, resolver tudo sozinha, e ainda por cima o familiar que está em volta sem saber como ajudar. Até ele perde, às vezes, o equilíbrio do o que eu falo, o que eu faço, aí perde às vezes até a própria paciência, né? E aí, então entra aí um ciclo, né, vamos dizer assim, que não é muito saudável. Eu acredito muito no diálogo, eu acho que a gente tem que ser... Sei que tem pessoas que têm mais dificuldade, né, de se abrir, de conversar, e tá tudo bem. A gente respeita, né, a privacidade, mas a importância de todo mundo estar ciente, estar conhecendo, né, e perguntar, como você falou, os homens da casa, ei, mãe, né? Como é que tá aí? Foi fazer? Seus exames estão em dia? Seus exames tá tudo em dia? Já fez tudo certinho? Todas Ou mesmo as áreas? A mãe como exemplo, assim, fala, gente, marquei uma consulta, porque é muito importante fazer os exames. E eu acho isso muito legal, porque o que a família precisa mais estar atenta, e eu falo assim, a família, a comunidade, as amigas. Todo mundo, né? O primeiro fator é entender que um diagnóstico nunca vai ser igual para todo mundo. Então, assim, porque existem várias classificações, existem vários tipos, existem vários tamanhos, existem várias coisas. Só que alguns caminhos básicos. Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, câncer de mama, vai fazer quimioterapia. De repente nem precisa, né? De repente não são todos. Vai ter que fazer a rádio. Não são todos. Ou às vezes vai fazer a quimioterapia. Não é a mesma quimioterapia para todo mundo. Não é uma massa de bolo, né? Vai ali vai tirar a mama toda, vai tirar as 2 mamas, vai... Então, cada um vai ser de um jeito, né? E talvez nem a paciente entendeu muito direito. Então, por isso que é muito importante ter uma família que apoia, porque nas primeiras consultas ali, após ela receber o diagnóstico, ela tá bem abalada. Então, talvez ela nem entende o que o médico tá falando para ela. Isso aí entra o emocional, né, doutora? Porque eu levo aquele susto da notícia que às vezes bloqueia até as informações. Então é importante de ter alguém ali do lado que seja um pouco mais calmo, mas... E alguém que fale, falou assim, o que você precisar, precisa de eu te acompanhar em alguma consulta? Precisa que eu te leve em algum exame? Mas deixa a pessoa também dar espaço, né? Talvez tá o dia que ela quer chorar. E deixa ela chorar. Não fica assim, não chora. Não fala, assim. Eu tô aqui pra chorar com você. Se você quiser, eu tô aqui e a gente vai chorar junto. Isso já muda totalmente. Com certeza, doutora. E nós temos já perguntinhas, o Luciano levantando ali pra nós, né, Lu? Tem gente aí querendo participar conosco, que bom, participe mesmo, pergunte, estamos aqui para responder. O que a gente não conseguir responder, a gente indica para você por onde procurar, não é, doutora? Estamos juntos aí nessa.
Vamos lá. Edione, lá de Minas Gerais, participando conosco aqui, mandando coraçãozinho, um joinha. Edione. Vanderlena, do Rio de Janeiro, também amando o programa. Obrigada. Marineuza Luísa, lá de São Paulo, dando boa noite. Eliane, boa noite. De onde a Eliane fala? Daiane, lá de Goiás, dando boa noite. Mercedes Nascimento, lá de Minas Gerais, boa noite. Ira, São Paulo, boa noite. Daiane, tem um caso de câncer de mama na família. Qual a probabilidade de eu ter também? Ou nem sempre é genético? Já fica aí a perguntinha aí. Maria Aparecida, lá de São Paulo, boa noite. Flávia, lá do Nordeste, olha só, boa noite. Marineuza, eu faço todo ano, parabéns. Ira Silva, lá de São Paulo, minha filha foi diagnosticada com um nódulo nos 2 seios, só que do outro lado direito já está tomando o seio dela, foi feito o exame e o nódulo é benigno, porém ela não pôde tirar na época. A Mercedes Nascimento, lá de Minas Gerais, o câncer de mama ocorre em adolescentes. Silvana Pinheiro, boa noite, lá do Amazonas, há chance do câncer voltar? Ira Silva, ela engravidou na época e acabou não retirando. A pergunta é esse: nódulo pode virar maligno? Olha só. E outro detalhe, esse é da minha parte. Em 2018, eu fiz um show, né, aqui em Deerfield, e nós fazemos um programa sobre o câncer de mama, e nós chamamos atenção principalmente para os homens, porque homem também, né, pode ter câncer de mama. Sim. Então, de repente, o pai, o filho, o companheiro pode acompanhar a mulher, né? E também fazer o seu cuidado. Parabéns, sim. Lu. Que maravilhoso esse programa. É isso mesmo. A gente, primeiro, queria agradecer a todos vocês. São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro. Fui tentando aí, Minas Gerais. O Brasil todo aqui com a gente. Que delícia ter vocês conosco aqui, gente. Obrigada pela participação. Que perguntas super inteligentes. Pode saber que a doutora Monique vai ficar à vontade para responder. Sim. Porque a gente não conseguir responder aqui no ar. Podem ter certeza que a gente vai direcionar vocês após a gente ver onde que estão as perguntas ali na rádio. E a gente vai direcionar vocês. E fica aí até a dica ainda, Luciano. Olha que o programa que a gente até comentar que o câncer de mama pode ser sim, né, uma coisa que é masculina e de repente sim. Aí o cuidado, a chance, né? A chance é menor, assim, da probabilidade quando comparado com a mulher e com o homem é menor, mas existe. Então, precisa realmente ter um cuidado com a saúde. Né? Ficar atento, sabendo que existe, né? Exato. Pra se cuidar. As perguntas, tanto da que teve o benigno, quanto da pessoa que tem casos na família, a indicação é a mesma. É manter os exames em dia. Sempre fazer os exames. Eu tenho o hábito, e a médica que me acompanha, eu não tenho caso na minha família de câncer de mama, mas eu tenho casos de outros tipos de câncer. Então, assim, não está isento. Qualquer tipo de câncer tem na família, então uma predisposição há. A minha médica indica ultrassom todos os anos. Eu faço todos os anos. E a questão do benigno é a mesma coisa. É ir acompanhando, né? É ir acompanhando e vendo a evolução dele ou a regressão dele também, né? Por ser benigno. Mesmo com os anos, que teve uma que falou que era um nódulo, né? Se eu não me engano, uma falou que teve um nódulo que nunca mexeu e se pode virar um câncer maligno. Porque era um nódulo, a indicação sempre estar sempre acompanhar, pelo menos anualmente. A questão da adolescente, doutora, também. Perguntou se o câncer de mama pode acontecer na adolescência. O poder pode. É aquela questão assim, eu não quero falar de porcentagem, né? Mas, por exemplo, até falei na live, né? Eu tenho uma amiga, muito amiga, que com 17 anos ela teve diagnóstico e foi palpável. Né? Ela fez um autoexame, então por isso que eu falo, eu não condeno o autoexame, não condeno os panfletos, porque foi isso que gerou a dúvida dele, que foi que a minha amiga descobriu. Então ela tinha 17 anos e fez um tratamento, hoje ela tá com 30 aí, graças a Deus. Graças a Deus. Então assim, respondendo a pergunta, é possível? É possível. É comum? Não tanto.
Mas é importante ficar atento. Por isso que a gente precisa ensinar essa saúde. Da outra vez eu falei da saúde pélvica e hoje dessa saúde mamária, dos exames em si, para todas as idades, sabe? Para todas as idades. Quando há uma palestra, leva sua filha, leva seu filho. Não interessa se eles têm 10 anos de idade, se eles têm 8 anos de idade. Tá em contato é muito importante. É obviamente que vai caber a você, pai e mãe, explicar mais para ele depois e tranquilizar e tudo mais. Mas eu acho, obviamente, também uma palestra que não tem aquelas imagens todas, Sim, mas assim, a seja explicação, né? A explicação, né? do que acontece. A recidiva, né? Que perguntaram também. Também tem chance de ter novamente, mas são todos? Não, não são todos. Quantos anos, doutora, você acha que a pessoa... Porque eu ouvi falar assim, que de repente eles vão seguir uns 5 anos de tratamento anual. Aí parece que eles são, como quem diz assim, está livre realmente de qualquer tipo de... não sei se fala linfoma ou seja, as chances vão diminuindo. Não quero falar errado a palavra técnica. É muita palavra, né? Sim. Na verdade, é o seguinte, as chances vão diminuindo da recidiva. Então, durante 5 anos, acompanha. Após os 5 anos, vai diminuir. Então, é como assim, ó. Se você fez a cirurgia, você tem 50% de chance de voltar. Gente, tô dando um exemplo. Atenção, por favor. Galera, não se assusta. Após 5 anos, você tem 30%. Após 10 anos, você vai diminuindo a porcentagem. Mais uma vez, gente, é fictícia essa porcentagem. Não é. Até porque vai depender do tipo de câncer de mama. Vai depender do tipo de cirurgia que fez. Vai depender até de algo que a gente comentou também. Do esvaziamento axilar ou não. Que foi o que a gente... que até quem já passou aí pela cirurgia pode falar. Aqui usou o termo que falou, mas já estava tomado. Alguma coisa ela falou, que ela falou no comentário. Ou já tinha espalhado, não sei qual comentário que foi. Acho que ela falou do peito, né? Você lembra dessa pergunta, Lu? Um estava menor e o outro já estava bem maior, porém era benigno. Ah, tá. Exato. Porque quando a mulher recebe o diagnóstico, ela vai fazer a cirurgia, tem tipos de cirurgia que vão fazer o teste do linfonodo sentinela. O que é isso? Vai ser injetado no tumor. Vou falar bem simplesmente, assim, ó. Certo, se um oncologista se um oncologista estiver ouvindo, fala, meu Deus, que essa doutora louca. Vai ser inserido um líquido de cor azul no tumor e o médico ele vai acompanhando até onde esse líquido vai caminhando. Ele vai chegar em um linfonodo, que é uma célula do nosso sistema de defesa e que geralmente as pessoas falam assim, a gente tem no corpo todo essa célula, mas em locais que tem uma maior localização, entre elas a axila. Então, quando as pessoas falam assim, nossa, tá com uma íngua no pescoço, na verdade é um linfonodo que tá aumentado. Ele vai pegar esse linfonodo da axila que chegou o líquido e ele vai levar para biópsia para ver se está contaminado ou não contaminado com células tumorais. Se não estiver contaminado, não vai ser retirado os linfonodos da axila daquela parte, ou direita ou esquerda. Ele daquele permanece, membro. O linfonodo fica ali. Ele já tirou mas a rede de linfonodos fica. Quando já está contaminado, dependendo, ele tira alguns, dependendo, ele tira todos. Por quê? Porque é uma escolha médica de ou fica e espalha ou tira tudo, só que esse sistema de defesa dessa mulher, principalmente relacionado ao braço dela, vai ficar com déficit. Então, pode vir o linfedema, de dar um inchaço, só que são todas as mulheres que tiraram, que vão inchar o braço? Também não. Então, vai de uma predisposição também a distúrbios circulatórios, que é isso que entra o linfedema. Então, por isso que é muito cada caso um caso. Então, a gente estava falando até do tratamento. Tem tratamentos que, se o tumor está um pouco mais avançado, a quimioterapia é antes da cirurgia. Porque vai tentar reduzir o tumor para tirar uma área menor.
tem outras que vão fazer a cirurgia, a quimioterapia e a rádio depois. E aí que entra até o que a gente estava falando da fisioterapia, que muita gente, né, fala, é bem comum, eu escuto todos os dias, não foi só hoje. A gente fala assim, nossa, mas o que a fisioterapia tem a ver com câncer de mama? Então, uma das coisas é, essa paciente, ela operou, ela tem uma cicatriz e ela não vai, no primeiro dia, já levantar o braço, como Aí ela já entra fazia. também a disposição física dela, né? Para pensar, gente, o corpo dela precisa de uma fisioterapia para poder voltar. E é o que a gente ao fala normal. assim, é uma reabilitação. Isso. Então, quando a gente pensa em cirurgia mamária, é a mesma coisa, não a mesma coisa, né? É semelhante da pessoa que colocou silicone, por exemplo, fez uma mamoplastia. Certo. Essa pessoa não vai levantar o braço de novo no primeiro dia pós-operatório, porque ela tem uma cicatriz ali. Uhum. Só que essa paciente que tirou, né, essa massa corpórea, né, ela tem ainda mais medo de movimentar o braço. Então, por isso que a gente indica até 30 dias após a cirurgia, a gente vai tentar fazer exercícios até a altura do ombro. Uhum. Para manter aquilo, porque se ela fica parada também, tem várias outras situações, disfunções. como toda outra parte do corpo, né? A fisioterapia Exato. é importante para tudo que você vai precisar. Então, mas pode depois. prejudicar muito a escápula dela, que é o osso que fica aqui atrás, posterior, né? O ombro mesmo, a gente tem várias situações de ombro congelado, porque aquele ombro ficou tão parado. Enfim, e a gente precisa reabilitar ela, porque quem tá vendo de vídeo, eu não sei quem tá só ouvindo da rádio, né? Mas quem tá vendo de vídeo, o posicionamento para a radioterapia é aqui, com a mão atrás da cabeça. Então, ela precisa levantar o braço. Então, a gente precisa trabalhar isso. A sensibilidade dela também naquela região, para proteção, né? Para ela saber, tipo, um bicho picou ou queimou, ela ter a sensibilidade de volta, né? Então, é muita coisa. O equilíbrio dela mesmo, porque ela tinha uma massa corpórea acostumada ali há 50 anos com aquela massa corpórea. Agora o centro de gravidade dela mudou. Então tem muita coisa para fazer. Na questão do físio, né? Após a cirurgia ou a remoção. Doutora, isso eu achei bem interessante. A gente vai continuar já falando um pouquinho sobre o pós, né? Para vocês, até família que está envolvida, saber exatamente como ajudar. Sim. E eu acho interessante que na nossa live você até falou do 880. Eu quero depois que você explique da família 880, aqueles que ajudam demais, não quero que a mãe faça nada, e aqueles que não ajudam, acho que não é nada tão sério, porque já saiu, já tirou, tá livre, então. Não. Peraí, gente, a gente já vai voltar a explicar sobre isso. Mas antes eu queria aqui agradecer, primeiramente, a você por estar aí presente conosco, participando. Muito obrigada. E agradecer principalmente porque nós estamos aqui graças a quem é o pessoal da RCN, a igreja, através do pastor Francisco Pires, que está sempre apoiando a RC Brasil, poder estar aí no ar, trazendo esses conteúdos para vocês. Também o nosso diretor Luciano, que fica atrás das câmeras, cuidando para que a gente possa aí sair direitinho, nosso tom de voz, nossa câmera, né, Lu? Obrigada. Agradecimento geral a todos vocês que podem participar. Luciano vai colocar a vinheta aí para nós e a gente já volta com mais explicações. Doutora Monique vai continuar aqui falando para vocês. Fica ligadinho, a gente já volta.